Bom dia, queridos. Espero que esse vídeo encontre todos bem, com saúde, guardados por Deus, né? Primeiro eu quero pedir desculpas porque no domingo passado eu não consegui gravar a nossa aula. Tive um imprevisto aqui em cima da hora no sábado, na hora que eu gravo, né? E eu não consegui gravar, né? Então eu peço perdão aos irmãos e hoje então eu vou falar um pouquinho sobre práticas devocionais, que é o texto que a lição que eu ia dar para vocês no domingo passado, tá? O texto básico fica em Salmo 42, eu vou ler com vocês o Salmo 42, é um salmo conhecido, a alma anela por Deus, né? Então, nas práticas devocionais, por que a gente faz a devocional, né? Porque a gente quer Deus, a gente anela por Deus, a gente precisa de Deus, a gente quer obedecer a Deus, então a gente anela por Deus, né? Então esse salmo fala exatamente disso, sobre isso, né? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiavam em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegrias e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama a outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmo 42 fala muito, né? Porque a gente precisa esperar em Deus, descansar em Deus, né? E nesses momentos de tanta dificuldade que a gente vem passando, né? De aflição, de ansiedade, de preocupação, esperar nesse momento é uma coisa difícil, né? A gente esperar quando a gente quer muito alguma coisa, esperar quando a gente quer a cura, né? Esperar quando a gente quer resolver um problema, né? É complicado. Nem sempre o nosso organismo, a nossa carne, né? Às vezes a nossa cabeça diz pra gente: eu preciso esperar, eu preciso descansar em Deus. Mas o nosso corpo, né? A nossa carne, ela não consegue esse esperar, né? Esse tempo de espera. A gente quer logo tudo resolvido, né? Quem não quer todos os seus problemas resolvidos assim, ó, no piscar de olhos, num estalar de dedos, né? Então, esperar em Deus em momentos de aflição, de tribulação, é muito complicado. Mas aqui nesse salmo diz que nós precisamos esperar em Deus, confiar em Deus e descansar em Deus, né? E no Salmo 84 também fala muito sobre a devocional, sobre esse encontro nosso com Deus, nosso com os irmãos e com Deus, né? Com o templo, com o congregar, com o ir até a igreja, né? Isso tudo faz parte de uma devocional. Então, o Salmo 84, eu vou ler só o verso 4 e o 10. O 4 fala assim, ó: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. E o verso 10 fala: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Então, todos esses dois versos do Salmo 84, né, principalmente esse: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente,
diz muito no que a gente está vivendo, né? Às vezes a gente não pode ir ao templo, né? Ao templo físico ali, a estrutura, a casa de Deus ali, e a gente fica triste com isso, a gente fica com o coração apertadinho porque a gente quer de novo aquela vida que a gente tinha, né? De acordar de manhã, ir para a igreja, para a escola dominical, assistir a classe, né? Depois ter um ensaio do coral, para quem é do coral, ou alguma reunião que tenha depois. À tarde, né? A gente voltar no culto à noite, né? Essas coisas todas de ir até o templo, né? De ter as nossas atividades no templo, não sei para você, mas para mim faz muita falta. Né? Eu sinto saudade disso, eu sinto vontade de estar de novo com os irmãos, né? A gente poder se abraçar, de conviver. Então, enquanto a gente não pode ter essa rotina novamente, esse convívio tão próximo que a gente tinha, né? A gente precisa ter as nossas práticas devocionais. Não estou dizendo que nesse momento a gente precisa ter porque a gente não tem o convívio da igreja lá. Não, em todo momento a gente precisa ter a nossa prática devocional em casa. Mas então o que a gente se agarra nesse momento é no que a gente tem, né? Que é a Bíblia, que a gente tem a palavra de Deus ali com a gente dentro da nossa casa. Graças a Deus que o nosso país não proíbe nada disso. A gente pode ter livre acesso de manusear a Bíblia, né? De andar com ela na rua, de conversar com alguém que a gente encontre na rua, tranquilamente. Então vamos aproveitar essas oportunidades e principalmente aquela devocional, aquela coisa só sua com Deus, né? Aquela intimidade que a gente tem de falar com o Pai. Então isso tudo é o que faz nos dar descanso na alma, esperar em Deus, né? É como se fosse um combustível de um carro, né? O que nos dá toda aquela preparação, toda aquela substância para a gente poder continuar na caminhada. Vamos à lição então, a práticas devocionais. Eis uma importante questão a ser analisada. Pode alguém ser considerado cristão sem vida devocional? Responde aí na sua cabeça. A resposta é sim. Porém, aqui podemos compará-lo senão a um estudante que não vai à escola, um soldado que não comparece ao seu quartel, um cidadão que não paga seus impostos e nem vota, um navio sem tripulação, um pai sem família, um jogador de futebol sem time, um político sem eleitores, uma abelha sem colmeia, uma brasa fora do braseiro, né? Como que a gente explica isso? O esfriamento será só uma questão de tempo. Então, pode alguém ser considerado cristão sem vida devocional? Ele pode ser considerado um cristão, mas o esfriamento, né, o desânimo, né? Isso é só uma questão de tempo. Porque se ele não tiver a prática devocional, o convívio com outros irmãos, o convívio com a igreja, com a comunhão e a prática devocional, o esfriamento, né, é uma questão de tempo, como a lição fala aqui. E a gente vai ver alguns tópicos que o primeiro fala assim, ó, a alma e a religião, né, a relação. No Salmo 42, que foi o que a gente leu como texto básico, encontramos o servo de Deus chorando no exílio, afastado do templo de Jerusalém, do centro da vida devocional do povo de Israel, lamentando profundamente quão entristecida estava a sua alma. Estava morrendo sedenta como uma corça, farejando em seus últimos suspiros na busca pela água da vida. E no Salmo que a gente leu, realmente como a corça, né, suspira, anseia pelas águas, assim a gente precisa também, irmãos, ter sede de Deus, né? Ter vontade de buscar, de conhecer, de estar aprendendo dia a dia mais e praticando a sua palavra. Essa sede é que ele fala, né? A vontade de estar lá. Para quem busca o Deus vivo e verdadeiro, nada mais suprirá tal necessidade. Quando a gente busca o Deus verdadeiro, o que vai nos alimentar e o que vai nos saciar a nossa sede de Deus é o contato com a palavra de Deus, são as orações, é o louvor, é essa vida devocional que a gente precisa ter. Eis a confissão de fé do homem de Deus: tenho sede do Deus vivo. Então, será que hoje, né, nos dias de hoje, nós mantemos essa sede pelo Deus vivo? A gente busca isso todos os dias? A gente quer isso na nossa vida todos os dias? Essa busca pela sede do Deus vivo, como o salmista fala,
Será que a gente tem essa essência dentro de nós, dentro do nosso coração? Esse é o desejo da nossa alma, né? Pensa e reflita aí com você, né? Será que eu tô esfriando, eu tô diminuindo as minhas responsabilidades na igreja, né? Eu estou me afastando um pouco, né? Porque hoje em dia é muito fácil falar, não vou por causa da pandemia. Agora tudo é por causa da pandemia, é por causa do Covid, né? A gente tem o costume e o hábito muito feio de botar a culpa em alguma coisa ou em alguém, né? A gente, para se justificar, a gente lança a culpa, né? Aponta o dedo para outra coisa, para tirar aquilo que pertence a nós. Então, será que realmente é por causa da Covid, de medo de pegar coronavírus, né? De ficar internado, de precisar de medicação? Será que é por isso mesmo que eu não estou buscando a palavra de Deus, o ir até o templo, né? Alguns irmãos eu acredito que sim, né? Que são de risco muito grande, né? Agora outros eu acredito que não, que deposita desculpa no vírus, na pandemia, no momento em que toda a nação e todo o mundo está vivendo, né? Então a gente precisa refletir quanto a isso. O homem é um ser religioso, sua alma tem sede espiritual. Automaticamente, né, quando a gente conhece alguém e a gente pergunta assim, a pessoa tá sofrendo tanto, ou a pessoa tá doente, normalmente a gente pergunta, ela tem alguma fé? Né? Ela acredita em Deus? Ou ela deposita, né, a fé dela, a crença dela em alguma coisa? Né? Isso que a gente, quando fala que a alma tem sede espiritual, é assim, depositar a fé em alguma coisa. Então, quando a gente vai no médico, né, que o médico fala assim, você vai tomar essa medicação, você vai fazer esses exames, né? Agora, uma coisa que ajuda muito é se você tem fé. Tem alguns médicos que falam, você tem fé? Você acredita que isso? Então, o depositar a fé ali, isso é uma sede, né? Você precisa da medicação, você precisa do tratamento, mas você acredita naquilo, né? Você tem fé? Porque ser espiritual é muito simples. Eu acredito. Eu creio sim. Mas será que você busca isso, né? Você pratica isso, você exercita isso dentro de você, né? Isso é uma essência que a gente precisa buscar. O ser espiritual, todo mundo crê em alguma coisa, em algo, né? Mas a essência mesmo, o acreditar, o fazer por onde, né? Crer e buscar, isso a gente precisa fazer realmente com valor, né? Com amor, com responsabilidade também e com anseio, né? Porque Deus quer isso de nós também, essa busca por Ele. Outro tópico é o 2, que é o conhecimento do Deus vivo. Adorar a Deus verdadeiramente é, antes de tudo, conhecê-lo nas Escrituras. Porque é muito fácil falar, eu adoro a Deus, eu louvo, eu canto, eu oro, né? Mas será que só isso é suficiente? E conhecer a Deus a fundo, assim, ler, buscar a palavra, saber quem realmente Ele foi, quem Ele é hoje, né? Será que a gente tem feito isso? A gente tem buscado isso? A palavra de Deus é a revelação especial do próprio Deus aos homens. Ela ensina quem é o Senhor, quem é o homem, como Deus quer ser adorado e o que Ele requer de suas escrituras. Então, até na palavra de Deus, quando a gente vai ler, ali tem todas essas respostas. Desculpa, eu ia espirrar. Passou. A gente busca essas respostas, como se a Bíblia, né, a palavra de Deus, não, ela é um manual. Então, até isso, se a gente tem dúvida, a gente pode buscar na palavra de Deus, porque lá a gente tem essas respostas. A Confissão de Fé de Westminster declara: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo,
muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Então, na confissão de fé que a gente tem, a gente vê essa declaração, né, de tudo isso que eu li, que há só um Deus, o Deus vivo e verdadeiro, tudo que ele é infinito, né? Aqui fala, quando fala, ele é imutável, imenso, eterno, incompreensível. Eu lembro logo daquela música, né? Ninguém explica Deus. Ele é incompreensível, não tem como explicar Deus. Com a nossa capacidade mental, humana, nós não temos como fazer uma explicação, né? A gente tem como dizer, quem é Deus para você? Deus para mim é amor, é bondade, é misericórdia. Mas explicar isso a fundo é muito difícil, né? Só quem tem fé e sente tudo isso é capaz de, com algumas palavras, dizer alguma coisa. Mas a fundo mesmo, a gente não consegue explicar Deus, né? Só sentir, né? E o tópico 3 fala, a vida devocional. Em Atos 2, 41 e 42, nós percebemos como viviam os nascidos de novo. Os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, encontramos aqui os meios deixados e ordenados por Deus para a edificação da sua igreja. Então, aqui é nítido, né, que os que nasceram de novo, aceitaram a palavra e foram batizados, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, que é a comunhão entre os irmãos, no partir do pão e nas orações. Então, a gente precisa, como vida devocional, ter tudo isso, né? Fazer uma vida devocional completa não é só você ler a Bíblia e estudar e ler em casa, né, e orar em casa. A gente precisa de tudo isso, perseverar na doutrina. Como que a gente consegue isso? Na palavra de Deus, na comunhão com os irmãos, mesmo que distante, como o momento que a gente vive hoje, no partir do pão, são os sacramentos, né? Nas orações também. A gente precisa ter uma devocional completa, uma vida devocional completa. As práticas devocionais cristãs são meios visíveis e ordinários de sermos agraciados por Deus, meios pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da salvação. Os pontos que a gente tem aqui nas devocionais que ele cita, por exemplo, participação nos sacramentos, que é o batismo e o partir do pão, né, que é a ceia. Perseverança na doutrina, na comunhão e nas orações. A participação dos sacramentos, de acordo com a confissão de fé de Westminster, os sacramentos, batismo e ceia, são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar a Cristo e seus benefícios, e para confirmar nosso interesse nele, bem como para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o restante do mundo, e solenemente comprometê-los no serviço de Deus em Cristo de acordo com a sua palavra. Então, o primeiro item aí das práticas devocionais é a participação nos sacramentos, né? A gente precisa ter o batismo e a ceia, participar da Santa Ceia, né? Que é aquele vínculo que a gente tem com o Pai, né? Uma coisa tão prazerosa, tão gostosa, tão emocionante quando a gente está ali naquele momento de ceia. Então, uma das práticas devocionais é participar da Santa Ceia. O outro ponto é a perseverança na doutrina dos apóstolos. Então, perseverar, irmãos, não é fácil. Perseverar significa o quê? É continuar, não desistir, não desanimar. E a gente vê que no Salmo 119, 105, o salmista afirma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos e não se desviar dos ensinamentos desse santo livro implica em ter uma Bíblia e lê-la todos os dias. Você tem uma Bíblia? Acredito que todos tenham. Você lê todos os dias? Eu não sei, não tenho como responder por você, né? Então, esse é o primeiro ponto. Pesquisar nelas as verdades de Deus. A gente estuda, a gente pesquisa. A gente tem dúvida. Quando a gente tem dúvida, a gente tira essas dúvidas com quem tem mais experiência, né? Mais tempo de igreja, como um pastor, um presbítero, quando a gente tem dúvida,
né? Outro ponto, aceitá-la com alegria, né? A gente precisa ter alegria quanto aos ensinamentos da palavra de Deus. A gente precisa ter a consciência de que quando a gente está obedecendo, a gente está fazendo o que contém ali, a gente precisa se alegrar com isso, porque Deus se alegra conosco quando a gente está obedecendo a sua palavra. Então, aceitá-la com alegria. Outro item é guardá-la em nossas mentes e corações. Então, guardar aqui na mente e no coração, né? Então, a gente precisa guardar, reter todos os ensinamentos e colocar em prática. E fazer tudo com alegria. E o outro item é mantê-la íntegra. A gente precisa manter a palavra de Deus íntegra. O que significa isso? Significa que quando eu dou exemplo de vida, né? Quando as pessoas prestam atenção em mim e eu digo que eu sou um cristão, eu acredito aí que o mantê-la íntegra é ser condizente com o que diz a palavra de Deus. Agora, se eu sou cristão, se eu digo que sou, as pessoas sabem que eu sou, e eu faço coisas ao contrário que a palavra de Deus diz e manda para que eu faça, eu não estou dizendo aí, mostrando pela minha vivência, que ela é íntegra, né? Eu estou fazendo uma outra imagem do que a Bíblia de Deus diz, e isso é pecado. Então, eu preciso mantê-la íntegra. Eu preciso mostrar, né? Fazer com que eu viva aquilo que está ali na palavra de Deus. Para que a palavra de Deus se torne meio eficaz para a nossa salvação e bênçãos, devemos ouvi-la com diligência, né? Preparação e oração. Então, a gente precisa ouvir, nos preparar e orar. Recebê-la com fé e amor, guardá-la em nossos corações e praticá-las em nossas vidas. Não basta só guardar. A gente precisa guardar? Ok, a gente precisa guardar, mas a gente precisa praticar, né? Exercitar. E o ponto C fala a comunhão dos santos. A comunhão dos santos é o fato de estarmos unidos à igreja, o corpo de Cristo. Somos unidos porque o Espírito Santo nos enxertou na videira verdadeira. E a prova dessa unidade são os frutos que produzimos, né? Quando a gente está enxertado na videira verdadeira e a gente pratica e faz tudo aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer, a consequência disso é o quê? Gerar frutos, né? A gente vai ter frutos porque a gente vai espalhar a semente, né, daquilo tudo que o Senhor manda que nós plantemos, que nós semeamos, né? Que são as boas novas, o Evangelho. Então, se a gente divulga isso, propaga isso, os frutos serão vidas sendo salvas por Deus, né? Ele nos usa para isso. E um ponto que eu grifei aqui, que é bem interessante, que eu vejo que nos dias de hoje isso está se indo pelo ralo, é esse ponto aqui, ó. Congregar é uma questão de obediência às Escrituras para a publicação de fé daqueles que foram chamados das trevas para a luz. É a forma visível pela qual se percebe a comunhão dos santos. Estar fora da igreja visível ou tornar-se indiferente a ela configura mau sinal. Que essa pessoa seja um crente fraco ou até mesmo um falso crente. Lá em Hebreus 10, 25, a gente vê bem esse versículo falando exatamente sobre isso, né? Então, estar fora da igreja visível, o que é a igreja visível? Igreja visível é aquele templo que a gente tem lá, é a comunhão entre os irmãos ali, a gente vê, né? A gente tá ali e vivencia algo. Então, irmãos, quando a gente fala que congregar é uma questão de obediência às Escrituras, é verdade. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, fala que nós precisamos congregar. Então, dizer que eu sou cristão, que eu sou crente no Senhor Jesus, e eu não vou à igreja, eu não tenho comunhão, né, com a igreja visível, pode ficar à vista de certas pessoas que eu sou um crente fraco, ou que eu não sou crente, que eu sou um crente mais ou menos, se é que existe isso, né? Ou até mesmo um falso crente, o que é pior ainda, né? Que as pessoas podem falar, fulano fala que é crente, mas não vai na igreja. Nunca vi ele indo na igreja. Que crente é esse?
né? Às vezes a gente escuta falar isso. Então a gente precisa tomar cuidado, e a palavra de Deus nos ensina que nós devemos congregar. E foi como eu falei anteriormente, né? A gente dá muitas desculpas, arruma certas coisas, desculpas, para justificar o porquê que a gente não quer ir à igreja. Às vezes a gente não quer ir porque a gente não tá afim. E a gente bota a culpa em determinadas coisas, né? Então a gente precisa, é importante para a nossa vida devocional, para a nossa vida cristã, o congregar, né? O ir até o templo, né? Na igreja visível. Então Deus quer isso de nós, essa comunhão, essa participação entre os irmãos. Outro ponto importante, além da comunhão dos santos, são as orações. A oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes à sua vontade em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados. É também um agradecido reconhecimento pela misericórdia e bênçãos divinas, porque quando a gente ora, né, as pessoas acham que orar é só pedir, né? Ah, ora lá por mim, pede lá por mim. Ah, você vai na igreja? Pede lá por mim, né? Acha que oração é só pedir. Não, oração é agradecimento, é a gente se quebrantar, é a gente colocar para Deus o que a gente está sentindo, mesmo sabendo que Ele sabe, né? Porque Ele nos sonda, Ele sabe tudo que a gente sente, tudo que a gente vai sentir daqui a pouco, né? Mas Ele quer isso de nós. As orações é o quê? É o momento que a gente tem intimidade com o Pai, né? Que a gente fala com Ele, que a gente abre o coração. Então, oração é oferecimento dos nossos desejos por coisas, porque a gente precisa, a gente quer muita coisa. E a gente precisa também ter aquele momento de perdão, de pecado, de reconhecer as nossas falhas. Então, oração abrange tanta coisa, né? Então, oração é o lugar da gente se colocar mais pertinho de Deus, né? De mostrar para Ele que a gente ama. É um momento de louvor também. Na oração a gente elogia a Deus, a gente agradece a Deus, né? Então a oração também é um ponto muito importante. Uma das maiores verdades sobre a oração é que o seu principal benefício não é a resposta em si dos pedidos feitos, mas a comunhão que se tem com Deus. Então, o momento de oração não é só pediu e ficar aguardando que Deus responda. Ok, a gente precisa disso, a oração também é para isso. Mas o principal fato da oração aqui é a comunhão que se tem com Deus, né? É aquele contato mais pertinho que a gente tem com Deus. E o ponto 4 e último que fala o culto a Deus. A vida devocional está ligada ao culto a Deus, oferecido em espírito e em verdade. Onde quer que se encontre o coração piedoso, ali haverá culto. Mesmo longe do santuário, mesmo longe, né, do templo, o salmista ora a Deus que está sempre próximo. Uma oração ao Deus da minha vida, que é o verso 8 que a gente leu. Entretanto, ele faz referência também ao culto público e solene, em procissão à casa de Deus. Quando ele fala isso no verso 4, ele quer dizer o quê? Que você sai da sua casa e vai até a casa de Deus. Ou seja, em procissão, você vai rumo à casa de Deus. Você vai rumo ao templo. Então, o culto a Deus, mesmo você estando em casa... Ah, Darlene, quando eu estou em casa, eu não posso ir na igreja, né? Devido a tudo isso, ou alguma enfermidade, ou um problema que eu estou passando, que eu não tenho condições de ir até a igreja, lá onde eu estou na minha casa, ou no hospital, internado, eu não presto culto a Deus? Sim, irmãos, claro, presta sim, né? O culto a Deus é prestado onde há coração piedoso, então ali haverá culto, né? Então, com certeza, onde você estiver, haverá um culto, né? Mas mesmo longe do santuário, da casa de Deus, né? Mas a gente quer mostrar aqui também a importância de estarmos em comunhão. Então, o culto é muito importante, sendo ele individual na sua casa, sem poder ir à comunhão, mas a comunhão no templo também, né? Então, essas duas coisas pesam muito na vida de um cristão. A gente sente muita falta, então é necessário tudo isso, né? Em Jesus, vemos o maior exemplo de valorização das práticas devocionais. Ele estava sempre em oração, meditando nas escrituras e ensinando. Gente, irmãos, se Jesus, que é o Filho de Deus, ele ficava horas orando, horas estudando, né? Porque nós
meros mortais e pecadores, né? Por que a gente não deve fazer isso? Principalmente nós. Aí é que a gente deve mesmo orar, né? Jesus, na sua essência ali sem pecado, né? Buscou a Deus, orou a Deus, ao Pai, leu muito, estudou muito, porque nós não vamos fazer isso, nós precisamos muito mais se dedicar a tudo isso, né? Se o próprio Senhor Jesus valorizou tanto essas práticas, não podemos de forma alguma negligenciar. A gente não pode negligenciar, passar por cima disso tudo. Ah, já sei tudo. Ih, minha mãe já me ensinou muita coisa, não preciso mais ler, não. Já li a Bíblia uma vez, tá bom. Não, a gente precisa buscar em todos os momentos das nossas vidas a oração, a leitura e a palavra de Deus, para que ela seja viva em nossas mentes e a gente não seja uma brasa fora, que a gente esfrie. Então, mesmo não conseguindo ir ao templo, a gente precisa manter essa brasa viva, cheia, né, de calor ali, que a gente precisa sempre estar buscando e lendo a palavra de Deus, orando junto, né, para que a gente consiga manter essa chama viva. O culto público regular da igreja, apesar de todas as suas imperfeições e problemas localizados, é a provisão divina para o sustento da alma. Né? Quando a gente fala, a gente ama o culto público, é tão gostoso estar no culto público, ele é perfeito? Não, ele não é perfeito. Existem muitas imperfeições no culto quando a gente está lá, né? Mas a gente precisa ter essa prática, né? Deus entende, Deus sabe qual é o desejo do nosso coração, se ele está sendo sincero, né? Esse louvor, essa adoração ou não. Então a gente precisa, né, fazer e acreditar em todos os momentos das nossas vidas que o melhor que a gente tem a fazer aqui no mundo, enquanto a gente não vai para o céu, né, é prestar culto, é adorar, é falar com ele, é ter a prática devocional. Isso nos fortalece em todos os momentos, né? Isso que nos dá força para continuar a nossa caminhada. E tem uma pergunta aqui no final que eu quero que você responda para você mesmo, ó. Devoção pessoal e culto comunitário. Uma coisa pode substituir a outra? Vou repetir, ó, devocional pessoal, né, que é o culto pessoal, individual, e culto comunitário. Culto comunitário é quando a gente está com outras pessoas, né? Uma coisa substitui a outra, né? Eu posso só ter uma coisa ou só ter a outra? Uma coisa substitui a outra? Pensa aí e responda aí no seu coração, né? Então, irmãos, que a gente possa ter, depois desse estudo, mais ainda, né? Se a gente já tem a prática devocional, ok. Se a gente acha que a gente precisa melhorar, vamos colocar como meta para essa semana, orar mais, ler mais, né? A gente está sem uma lição, né? Uma revista no momento, mas a Escola Dominical já está providenciando isso. Então vamos estudar, vamos buscar livros que nos inspirem, né? Às vezes a gente não quer só ler a Bíblia, mas a gente quer ler algum livro que nos ajuda a explicar a Bíblia. Nós temos tantos autores bons. Me pergunta se você quiser algum, eu tenho alguns aqui, posso emprestar. Tenho do Hernandes, tenho do Nicodemos, tenho de outros ali também. Então a gente precisa ter essas práticas que nos auxiliam e nos ajudam na busca pela devocional. Na busca, mesmo que seja só eu e Deus, né, no individual, e na busca incessante também quando a gente faz um culto público, um culto comunitário. Então as duas coisas, elas são essenciais para a nossa vida, para a gente não se esfriar, né? Que a nossa fé possa estar sempre se movimentando, se exercitando, para que nós possamos ter sempre uma fé aumentada, né? Que essa fé aumente e não diminua, que a gente creia cada dia mais no Senhor Jesus, amém? Vamos orar agradecendo pelo estudo. Paizinho querido, queremos te agradecer por mais um estudo, pela vida da nossa classe, Unidos em Fé, pela vida do presbítero Marcelo, que também é nosso professor. Obrigado porque tu nos mantém, mesmo que distante, Senhor, com os estudos. Obrigado pela tua mão de poder nas nossas vidas. Continue conosco, ó Deus, nos sustentando e desperta, Senhor, em nós a vontade, o desejo de estar buscando a tua palavra, de estar procurando cada dia mais a ter comunhão contigo, comunhão com os nossos irmãos, ter uma vida
mais devocional, mais íntima contigo, que nós possamos buscar isso constantemente nas nossas vidas, em qualquer momento que estejamos passando, momentos tristes, de sofrimento, momentos alegres, de muita alegria, que nós possamos sempre estar te louvando, te buscando, mesmo que seja difícil, mas que tua mão de poder esteja nos guardando, nos abençoando e nos fortalecendo. Nós te agradecemos e te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, queridos, pela companhia. Fiquem com Deus, um ótimo domingo a todos e até a próxima. Um beijo grande para vocês.